Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra por bondade sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 14, para que possamos fazer a leitura apenas na parte A do verso de número 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 14, e vamos ler o verso de número 22. Enquanto você localiza a referência que nós citamos, nós queremos antes deixar registrado as nossas considerações de gratidão ao vosso pastor presidente em honra, pastor Jorge. Que o Senhor Deus o abençoe de uma forma especial, e nós somos gratos pela boa receptividade. Ao Senhor, certamente ao pastor Josué que está nos ouvindo, que Deus seja louvado pela sua vida. Aos demais pastores que aqui estão, pastor Edmar, pastor João, pastor Aparecido, pastor Davi, a nossa saudação também da mesma forma. Que o Senhor Deus seja louvado através de vossas vidas. Ao pastor Adonias, o responsável por estarmos aqui, muito obrigado, servo de Deus. Judson Jarrier, bom te ver, Deus te abençoe, muito obrigado por tudo, Deus o abençoe. Capítulo de número 14, Evangelho de Cristo segundo Mateus, versículo de número 22. Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda do mar de Galileia. Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda do mar de Galileia, enquanto ele despediria as multidões. E a igreja diga amém. Tome o seu assento, fique à vontade. Vamos meditar um pouco acerca deste texto aqui. Meus irmãos, nós acabamos de fazer uma breve leitura que nós acreditamos ser de conhecimento de todos os que aqui estão. O texto que lemos é um texto usado, explorado por muitos pregadores, e se não bastasse os pregadores usarem muito este texto para nos trazer algumas revelações, eu acredito que você deva conhecê-lo, porque ele está inserido na Bíblia por 3 dentre os 4 evangelistas. Quando você faz análise deste texto aqui, você vai encontrar o texto escrito segundo a ótica de Mateus, segundo a ótica de Marcos, e segundo também escreveu João. Em cada um dos textos você vai encontrar a Bíblia descrevendo Jesus andando por sobre as águas. Se a Bíblia delega a este texto, a esta noite, uma importância tão grande, a ponto dela ser inserida por 3 dos 4 evangelistas, significa dizer que eu e você também devamos prestar muita atenção nela, em face aos grandes ensinamentos existentes aqui. Tudo isto aqui começa a partir do momento em que o Senhor faz um divisor de águas. Quando a Bíblia é aplicada dizendo: ordenou Jesus que os seus entrassem no barco, enquanto ele despediria as multidões, dá-nos a entender um divisor de águas aqui. Por quê?
porque haviam aproximadamente 15 mil pessoas diante do Senhor. Segundo a Bíblia, eram 5 mil homens em uma mente oriental, que apenas eram contados os homens. Em nossa mente ocidental, precisamos entender que haviam mulheres e crianças. Então, segundo alguns teólogos, eram quase 15 mil pessoas que estavam diante do Senhor. Aonde? A Bíblia diz que era em meio a um deserto. E no meio do deserto, a história nos traz exatamente 3 forças que o Senhor Jesus Cristo venceu, e 3 forças que eu e você, como igreja, também podemos vencer. Primeiro, o lugar era deserto. Segundo, a hora era avançada. E terceiro lugar, ainda que houvesse, não havia, mas ainda que houvesse dinheiro, não haveria localidade para comprar alimento, para alimentar 15 mil pessoas. Em face a esta dificuldade, a Bíblia diz que um dos discípulos vai até o Senhor com uma proposta: despede esta multidão, para que todos eles se encaminhem, para que não venham a morrer de fome aqui. E Jesus rebate a proposta, dizendo: dai-lhe vós de comer. Enquanto uma pessoa apresenta o resto que havia sobre as suas mãos, 5 pães e 2 peixes, Jesus ergue aos céus e dá graças. E quando assim faz, toda aquela multidão foi saciada por 2 tipos de pães. Primeiro, o pão que vem dos céus através dos ensinamentos de Cristo. E em segundo lugar, Jesus os alimenta com a necessidade física, através do pão e do peixe. E segundo a Bíblia, sobraram 12 cestos de pães. Não foram pães e peixes a sobra, foram 12 cestos de pães. E quando isto acontece, a Bíblia nos diz que Jesus faz um divisor de águas. Ordena 12 homens que fossem para o seu lado esquerdo, deixa eu contextualizar, fossem para o seu lado esquerdo e entrassem dentro do barco, enquanto ele ficaria para despedir o restante das multidões. A primeira coisa interessante aqui foi exatamente este divisor de águas. Por que é que Jesus faz este divisor de águas aqui? Quando você procura segundo a ótica de Mateus, você não vai encontrar. Quando você procura segundo a ótica de Marcos, você também não vai encontrar. Mas quando você analisa este texto, segundo uma ótica espiritual de João, você vai detectar o porquê Deus fez o divisor de águas. Jesus olha para estes homens, João 6:26, e diz: vocês não estão a me seguir pelos caminhos nobres, ou pelas motivações nobres. Vocês estão fazendo de mim um amuleto, um multiplicador de pão e peixe. A intenção de vocês, o desejo de vocês, a motivação de seus corações ainda não é nobre. E por não ser nobre, Jesus os despede. E quando Jesus analisa a motivação dos 12, entende que é uma motivação nobre, tendo em vista que a resposta é: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? A resposta dos 12. Então nós encontramos 2 tipos de motivação dentro deste contexto aqui. Por quê? Porque diante de Cristo nós estamos como que desnudos. Você entrou aqui diante dos olhos de um Deus que analisa você de dentro para fora. E quando você entrou, a sua motivação já entrou como que desnuda diante do Senhor. Se a sua motivação ela é boa, é nobre, tenha certeza que Deus tem mais uma revelação da sua parte para lhe entregar. Se a sua motivação não coaduna
com a motivação ou desejo do reino dos céus, Deus vai te alimentar. Mas infelizmente a mesma coisa que aconteceu aqui acontecerá contigo também. Quando Jesus faz o divisor de águas, Jesus nos mostra exatamente que motivação gera revelação. Guarde esta frase aí. Quando Jesus faz o divisor de águas, Ele nos mostra que motivações nobres geram revelações do reino dos céus. E ordenou Jesus que os 12 entrassem dentro do barco. E quando eles entraram dentro do barco, Jesus fica a sós para tirar um período de oração. E a Bíblia diz que o verso 24 é exatamente o centro desta história que eu quero pregar ao coração dos irmãos. Porque quando Jesus dá ordem para 12 homens, Jesus não estava dando ordem para 12 leigos. Jesus estava dando ordem para 7, no mínimo 7 dos 12 exímios pescadores. Eu não estou falando de aventureiros, eu não estou falando de pescadores de final de semana, eu estou falando de pessoas que viviam da pesca, pessoas que conheciam o Mar de Galileia como você conhece o bairro em que você mora. Eu estou falando de pessoas que antes de entrar dentro de uma navegação de 12 quilômetros, automaticamente fariam uma análise do barco, do tempo, da lua, do vento, de todas as condições, favoráveis ou desfavoráveis. E de acordo com a sua análise, eles entrariam dentro do barco a fim de atravessar um mar de 12 quilômetros de distância. Então, quando Jesus dá a ordem, eu acredito que Pedro olha para João, que olha para André e fazem ali um questionamento de como estaria a lua, se estava boa ou não, os ventos, se estavam propícios ou não, o barco, se estava tranquilo ou não. E como tudo concorria para o bem de uma navegação, automaticamente eles entram dentro deste barco, sem saber o que estava a lhes esperar a 6 quilômetros de distância. E a Bíblia diz que eles entraram no barco, e quando estavam no meio do mar de Galileia, o verso 24 é nos apresentado dizendo: e o barco estava já no meio do mar, e duas coisas este barco sofreu. Primeiro, ele foi açoitado, segundo Mateus, e ele foi varrido, segundo Marcos. Foi açoitado pelas ondas. Em segundo lugar, os ventos eram contrários. Em nossa interpretação ou tradução, perdeu-se no original uma sílaba que faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque na nossa interpretação bíblica diz: e o vento era contrário. No original diz: os ventos eram contrários. Aqui a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo arrancando os discípulos de uma sala de aula e colocando estes homens para vivenciar as suas promessas na íntegra. Aqui a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo arrancando estes homens de seus ensinamentos teóricos e colocando estes homens para vivenciar as suas promessas na íntegra. Porque existem 3 promessas na Bíblia que eu e você nunca iremos fugir dela. Existem 3 promessas na Bíblia Sagrada que, ainda que nós não gostemos de ouvir, e nem tampouco que um pregador esteja pregando sobre elas, são 3 promessas que nós não vamos ter como fugir delas. Primeiro, no mundo tereis aflições. O choro pode, vou contextualizar, vai durar uma noite. O justo há de sofrer muitas aflições. Quando Jesus envia estes homens para o meio de um mar, que ainda que eles não soubessem, mas segundo a onisciência de Deus, ele sabia que seria um mar revolto, a primeira coisa que nos apresenta aqui é Jesus os arrancando da teoria e colocando eles para vivenciar o Evangelho na prática. O barco estava já no meio do mar, e duas coisas
este barco foi desafiado, ou a duas coisas este barco foi desafiado. Primeiro, o barco foi açoitado pelas ondas. Segundo os meus professores de teologia, me ensinaram que há um braço na teologia que eu posso aplicar aqui, chamado tipologia bíblica. Se eu posso extrair este texto e aplicá-lo na tipologia bíblica, é necessário que nós venhamos a entender que barco é símbolo da igreja, e que o mar é símbolo do mundo. Segundo Apocalipse, o mar é símbolo de povos, línguas e nações. Então, se este barco aqui é símbolo da igreja como organização, ou da igreja como organismo, segundo este texto aqui, o mar é símbolo de povos, línguas e nações, ou seja, símbolo do mundo. Nós vamos entender que há dois desafios que esta igreja aqui enfrentou. O mar é símbolo do mundo e o barco é símbolo da igreja. Se nós partirmos deste pressuposto, que o mar é símbolo do mundo e que o barco é símbolo da igreja, primeira coisa que aconteceu: as ondas batiam na lateral do barco, subiam e quando desciam caíam dentro do barco. Vamos mudar aqui a história. O mundo batia na lateral da igreja, subia e caía dentro da igreja. O mundo batia na lateral da igreja, subia e descia dentro da igreja. Aqui está o primeiro desafio que esta igreja aqui enfrentou. Qual, pastor? Não permitir com que estas águas ou com que este mundo entre dentro da igreja. Isto é praticamente impossível de nós permitirmos ou impedirmos que o mundo entre dentro da igreja. O que é que nós devemos fazer como igrejas, pastor Marcelo? Não permitir com que ele fique, porque ainda que ele entre e não existe probabilidade dele ficar do lado de fora e não entrar, o que nós devemos fazer é não permitir com que este mundo, com que este sistema fique dentro deste barco. Por quê? Porque algumas coisas de malefício pode acontecer com excesso de água dentro de um barco. E eu não preciso ser um pescador para entender que o excesso de água dentro de um barco tende a levá-lo ao naufrágio. Aquilo que levou o Titanic ao naufrágio foi o excesso de água. Eu não preciso ser um pescador para entender que o excesso de água dentro de um barco, automaticamente, à medida que a pessoa não se atina que excesso de água vai levar o barco ao naufrágio, pode levá-lo. Agora, se nós transportarmos para este braço da teologia, nós vamos entender aqui um perigo. Excesso de mundo dentro da igreja pode levar a sua navegação ao naufrágio. Excesso de mundo dentro da igreja pode levar a sua navegação a pique. Excesso de água dentro da igreja automaticamente vai lhe arrancar algumas coisas. Quanto mais água, deixa eu mudar, quanto mais mundo dentro da igreja, menor é a sensibilidade do Espírito. Quanto mais mundo dentro da igreja, menor é a glória a Deus. Quanto mais mundo dentro da igreja, menor é a liberdade do pregador de pregar. Quanto mais mundo dentro da igreja, menor é o tanto de conversão de almas. Quanto mais mundo dentro da igreja, menor é as revelações de Deus através de sua palavra. Quanto mais mundo dentro da igreja, menor é o louvor que sobe, atinge as narinas de Deus, rasga o céu, a glória desce e coisas lindas acontecem no meio do arraial. Quanto mais mundo no meio da igreja, menor é aquilo que Deus tem a realizar em sua boa, agradável e perfeita vontade em nós. Excesso de água dentro do barco. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós nunca vamos ter como impedi-la de entrar. Agora, uma coisa é certa:
Cabe a você a responsabilidade de olhar para os departamentos de sua história. Cabe a você olhar para os departamentos de sua vida ministerial. Cabe a você analisar os departamentos de sua vida familiar. Cabe a nós olharmos para os departamentos de nossa área ministerial e entendermos aonde ele entrou, como ele entrou. E se ele entrou, a nossa responsabilidade é: arranque em nome de Jesus, 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 arranque em nome de Jesus Cristo. Segundo lugar, excesso de água dentro de um barco. Jesus deu uma ordem dizendo: entrem aqui e naveguem 12 quilômetros. E 12 quilômetros em uma navegação tranquila, deixa eu contextualizar, vocês vão levar 1 hora para chegar lá. Excesso de água dentro de um barco deixa esta navegação pesada para atingir aquilo que Deus tem preparado exatamente para esta navegação. Ou seja, esta 1 hora, eu estou contextualizando, esta 1 hora que eles deveriam chegar lá, talvez demoraria dias, pelo excesso de água que estava dentro do barco. Ou seja, o barco estaria pesado para a navegação. E olha aqui uma coisa: quem é aqui que nunca deu um culto pesado para Deus? Quem é aqui que nunca dobrou o joelho e parece que o céu, o teto era de bronze, a oração não subia, o louvor não alcançava o objetivo? Quem é o pregador que está aqui em nosso meio, que nunca pregou e sentiu o culto pesado, travado, o louvor não sobe, a glória não desce? Quem é aqui que nunca aconteceu isso com ele? Sabe o que é? Sabe por que aconteceu isso? Excesso de água dentro do barco, e o barco ficou pesado para a navegação. Excesso de água dentro do barco deixaria o barco pesado para que ele atingisse o objetivo ao qual Deus havia preparado para ele. Aquilo que Deus tinha estabelecido em um certo tempo, automaticamente demoraria muito mais tempo para que ele alcançasse o seu objetivo. Ou seja, este barco aqui ficou quase que parado, quase que estagnado em sua trajetória. E quantas chamadas aqui, irmão? Eu vou repartir com você. E quantas chamadas estagnadas aqui em nosso meio. Deus te chamou com uma ordem, vai para o outro lado, ordem imperativa de Deus, com a proteção do Todo-Poderoso, e se Ele chamou, Ele é responsável, aleluia, para que você chegue do outro lado, de acordo com as suas responsabilidades inclusas no meio desse negócio. E quantos barcos aqui não estão parados? Oh meu Deus, quantos ministérios não estão estagnados? Quantas chamadas aqui já deveriam estar flutuando debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia diz que este barco não somente foi açoitado pelas ondas, mas olha a expressão aqui: e os ventos eram contrários. Porque eu disse que uma sílaba traz muita diferença. Porque eu já fui menino, e como menino levantava de manhã para soltar pipa, para saber para onde o vento estava. Se o vento nasce aqui, ele vai para lá. Se ele nasce lá, ele vem para cá. Ou seja, vento tem uma direção. Ventou. Agora ventos não. Este barco aqui tinha uma direção. Entra aqui e vai para o lado de lá. Aí o vento nasce lá e empurra o barco para trás. Aí o vento nasce aqui e empurra o barco para frente. Aí o vento nasce na esquerda e empurra o barco para a direita. Aí o vento nasce na direita e empurra o barco para a esquerda. Aí aqui vai uma experiência própria. No meio de ventos para tudo quanto é lado, quanto mais você remar, mais em círculos você vai andar. Sabe qual era a vontade do diabo aqui? A mesma coisa que fez com José. Jogamos ele dentro de uma cisterna, e dentro da cisterna ele só vai ter uma posição para ele poder seguir, em círculos. Ou seja, arranquemos dele o norte, arranquemos dele a linha de chegada, arranquemos dele exatamente uma trajetória que o próprio Deus separou para a vida dele. Faz este menino andar em círculos,
e vamos ver o que é que vai dar esse ministério. Aqui está a mesma vontade, porque se os ventos eram contrários, este barco só andava em círculos, e quem anda em círculo automaticamente não sai do lugar. E o Deus que te chamou é um Deus que já trilhou uma trajetória para a tua chamada. O Deus que te chamou é o Deus que criou, que traçou um norte para a tua vida. O Deus que te chamou é o Deus que na planta dele há um projeto reservado para você. Deus não te chamou para ficar parado, estático, mumificado, paralisado, engessado. Quando Deus te chamou, Ele disse: dize aos filhos de Israel que marchem. Se Deus tivesse te chamado para ficar na defensiva, Ele teria dito: as portas da igreja vão prevalecer contra os ataques do inferno. Mas como Deus não te chamou para a defensiva, Ele diz: marcha, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão prevalecer contra a tua investida. Marcha, saia do círculo, deixe de andar em círculo. Quando Deus em Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, significa dizer que quanto mais de Deus você conhece, mais de Deus Ele tem a revelar para a tua história. Quanto mais de Deus você sabe, mais Deus tem a revelar sabedoria para a tua vida. Quanto mais de Deus você conhece, a bem da verdade, mais nós entendemos que não conhecemos absolutamente nada. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mas nós entendemos que nós precisamos crescer, desenvolver, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o que você está vivenciando hoje. Para de andar em círculo, irmão. Deus tem uma trajetória para a tua vida, para a tua chamada, para a tua casa. Marcha, 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 marcha. Os ventos não queriam permitir com que este barco alcançasse o seu objetivo. E olha que desafio da igreja, hein? Olha que desafio. Porque vento aqui é símbolo de todas as contrariedades que o diabo levanta contra a nossa vida para nós não atingirmos o objetivo que Deus tem proposto para nós. Os ventos contrários aqui, eles podem vir através de muitas coisas, centenas de coisas. Os ventos aqui, deixa eu voltar para a história de José, porque está dentro do contexto. Os ventos aqui, pelo inferno, foram usados pelos irmãos de José, para não permitir com que este menino alcançasse exatamente aquilo que Deus havia proposto para a vida dele. Vento contrário significa dizer que o diabo, ele vai levantar coisas e situações para que você não alcance. E aqui está um desafio para a minha vida e para a tua vida, porque todo privilégio nunca vem desassociado a responsabilidades. Quando Deus nos colocou dentro do barco, Ele disse: em primeiro lugar, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Se eu te escolhi, Ele está dentro do barco. E em segundo lugar, do outro lado Ele já deu a linha de chegada, quando Ele disse: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor. Então Deus que nós servimos é o Deus que já planejou a tua entrada e já projetou a tua chegada. Agora haverão ventos contrários, haverão situações adversas, haverão momentos em que o muro vai se levantar, em que a onda vai se levantar. E é neste momento, e exatamente neste momento, que nós provamos a nossa temperatura espiritual. Porque se há um momento em que você pode provar a sua temperatura espiritual, é exatamente no momento da adversidade, quando o vento se levanta e ainda assim você está dizendo: eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e se Ele vive, Ele vai se levantar a meu favor. No momento em que a adversidade se levanta, é aí exatamente o momento em que nós mostramos para nós mesmos que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia
eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No momento da adversidade há o desafio para a igreja: não deixa o vento te parar, não deixa a tempestade parar a tua chamada, não deixa a adversidade engessar os teus pés. Deus já traçou um projeto para a tua vida. Vai, meu filho, caminha, marcha, porque o que Deus tem do outro lado para a tua vida é mais uma revelação dele para a tua parte. 2 desafios, e a Bíblia diz que os discípulos, no meio deste desafio aqui, quase, preste atenção, no meio deste desafio aqui, quase perderam aquilo que de maior valor o ser humano possui. A Bíblia diz que Jesus, respondendo às suas orações, a Bíblia não diz isso, mas eu preciso contextualizar e entender que por conhecer Jesus, em primeiro lugar, eles tentaram por sua ótica física, pelo seu conhecimento de pesca, pelo seu conhecimento de Mar de Galileia. Quando não surte efeito aquilo que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos, eles partem para o mundo espiritual, e no mundo espiritual sempre há de surtir efeito a nossa oração. Quando surtiu efeito a oração destes homens, Jesus veio de uma forma ao qual eles nunca houveram visto. Eles viram Jesus fazendo muitas coisas, menos andar por sobre as águas. Aqui foi a primeira vez. Jesus veio andando por sobre as águas, e eles viram um aspecto de alguém andando por sobre as águas, e aquilo que de mais valioso eles tinham, eles estavam prestes a perder. Por quê? Porque tinha muita coisa aqui, tinha vento, tinha barco, tinha onda, tinha homens, tinha grito, tinha pânico, tinha pavor, só não tinha o que eles viram, só não tinha fantasma. Quando eles olharam, disseram: é um fantasma. Eles estavam prestes a perder exatamente a sua visão. Aí olha o que Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mas antes, e Jesus imediatamente, operação cirúrgica, imediatamente lhes falou logo, porque eles estavam prestes a perder aquilo que Deus houvera trabalhado na vida deles por muito tempo. Porque se há, pelo menos dentre as 3, uma das coisas mais importantes em nós é a nossa visão. Em cada membro do corpo há uma importância. Sobre as mãos, Jesus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sobre os pés, a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação do Evangelho. Sobre o coração, Jesus diz: de tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre a boca, Jesus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sobre os ouvidos, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas quando chega nos olhos, engloba o corpo inteiro. Os olhos são a candeia de tudo isso aqui, ó, de todo o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então os olhos, porque de acordo com a sua visão, é exatamente até onde você vai chegar. De acordo com a sua visão, é exatamente aquilo ou até onde você vai chegar. Se a tua visão é boa, você vai enxergar que maior é aquele que está conosco. Se a tua visão não é boa, você só vai ver carros, cavalos e cavaleiros. A Bíblia diz que a visão do ser humano é uma das coisas mais importantes. E quando eles estavam prestes a perder isso, a Bíblia diz que Jesus veio numa intervenção cirúrgica. E Jesus, porém, lhes falou logo 3 promessas. E eu vou fechar nas 3. Primeiro, tem de bom ânimo, animem-se. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Recordem a sua memória, quem eu fui para vocês na noite de ontem, o multiplicador de pão e peixe. Só isso? Não, no meio de um deserto com a situação completamente desfavorável, alimentou 15 mil pessoas, ainda sobrou um cesto de pão para cada um dos discípulos. O que é que aconteceu no meio do deserto? A glória do Senhor desceu. Então lembrem-se que o mesmo Deus que foi com vocês ontem é o mesmo Deus que é com vocês agora. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se a minha Bíblia é viva,
Se esta palavra é viva, e eu creio que ela é, o que Deus foi para Moisés, dizendo a Josué, o mesmo Deus é para a minha vida também. Sabe o que é que Deus disse para Josué? Assim como fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Era isso que Deus estava dizendo quando disse: tem de bom ânimo. Assim como a minha glória desceu lá, vai descer aqui também. Assim como eu operei lá, eu vou operar aqui também. Assim como eu levantei ali, eu vou levantar aqui também. Lembrem-se que eu sou o Deus que não minto. Ontem, hoje e serei eternamente o mesmo. Recordem a sua memória, tem de bom ânimo. Aí ele entra com uma outra expressão: sou eu. Diga aí comigo: sou eu. Aquilo que mais se aproxima da revelação do sou eu foi para Moisés. Esta expressão aqui, dentro da Bíblia, você vai encontrar algumas vezes. Gênesis 17, Deus olhando dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas para Moisés foi especial demais, porque a palavra sou eu ou eu sou é uma rima, é um jogo de palavras. Quando Deus olha para Moisés e diz: diga a Faraó que sou eu ou eu sou te enviou, Deus estava trazendo um recado para Faraó e estava trazendo um recado para Moisés. Por quê? Porque o eu sou tem dois significados. Para os inimigos de Deus, Deus estava dizendo: eu não lhe devo satisfações do que vou fazer. Eu sou enviou a ele e ele vai libertar o meu povo, e acabou. Agora, aqui é que é o lindo. Para Moisés, Deus estava dizendo no eu sou: o que você precisa que eu seja na hora certa, eu serei. Se precisar de paz, eu vou ser Shalom na tua história. Se precisar de uma bandeira, eu vou ser Nissi na tua vida. Se precisar de cura, eu serei Rafá. Se precisar de uma urgência, eu ainda sou Deus Todo-Poderoso. E se precisar de salvação na tua casa, eu ainda sou Emanuel, Deus que está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Primeira coisa que Deus disse: recobrem, lembrem-se quem eu sou, o que eu fiz ontem, e aquilo que eu fiz ontem, eu também farei no dia de hoje. Segunda coisa que Deus falou: o que vocês precisam que eu seja, na hora certa, eu serei. Faça assim com a tua mão, por bondade. O que você precisa que Deus seja na hora certa, tenha certeza que Ele será. O que você precisa que Deus seja, tenha certeza que na hora certa Ele será para a tua vida. O que você precisa que Deus seja na hora certa, Ele vai ser. Ele vai ser, Ele vai ser, Ele vai ser. Ele vai ser na tua vida, na tua casa, na tua história, no teu ministério, Ele vai ser. O que você precisa que Ele seja na hora certa. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Se coloca de pé agora e deixa eu findar a mensagem, por bondade. Tem de bom ânimo, primeira promessa. Segundo, sou eu o que você precisa que eu seja, na hora certa eu serei. E em terceiro lugar ele termina com uma expressão interessante: não temais. Assim como o ano afora o bissexto é composto por 365 dias, a palavra não temais na Bíblia está escrita, inserida 365 vezes. Ou seja, quando Deus disse a estes homens: não temais, Deus estava dizendo: fiquem tranquilos, porque eu vos assisto hoje. E se a tempestade se levantar amanhã, fica tranquilo, porque eu vos assisto amanhã. E se a tempestade se levantar depois, fica tranquilo, porque eu vos assisto também neste dia. E se a tempestade se levantar mês que vem, fica tranquilo, porque eu também continuo vos assistindo. E se a tempestade se levantar lá em dezembro, já há uma promessa para a tua vida, para a tua casa, para a tua chamada, para o teu ministério. Em todos os desafios de tua história, não temais.
Agora, para não temer e para crer, eu acho interessante a palavra crer, porque Deus nunca lidou com a palavra acreditar na Bíblia. Já prestou atenção nisso? Porque acreditar está colado, intrínseco à fé natural. Todo ser humano nasce com fé natural. Todo ser humano, até os atoas, porque ateu ninguém é, né? Até os atoas já nasceram com a fé natural. Na hora do aperto eles vão gritar: ai meu Deus, pode ter certeza. Deus nunca lidou com a palavra acreditar. Por quê? Porque Deus não quer seres humanos naturais. Ele sempre lidou com a palavra crer, porque crer está intrínseco a coisas sobrenaturais. Ele disse: ei Marta, fica tranquila. Por quê? Porque se creres, verás o teu irmão sair daqui a pouco sem nenhuma atadura, completamente saudável. Se creres, verás a glória de Deus. Ele olhou para os discípulos e disse: ei, fiquem tranquilos, credes em Deus e crede também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Eu vou preparar e vou voltar, porque aonde eu estiver, eu quero que todos aqueles que creem. Paulo, o que é necessário para salvar? Crer. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e através de você toda a sua casa. Quando Jesus olhou para estes homens e disse: não temais, Deus estava os levando a um momento de pico espiritual para eles crerem no meio da tempestade. Porque aqueles que creem no meio da tempestade, ela não tem poder nenhum sobre eles. Deixa eu repetir aqui. Porque aqueles que creem no meio da tempestade, a mesma não tem poder nenhum sobre eles. Me prova isto, pastor Marcelo. Eu vou lhe provar. Se você crê em Cristo, Ele está dentro de você, sim ou não? Aonde estavam as águas para Jesus? Nos pés. Se você crê, tenha certeza que as águas nunca vão passar dos seus pés. Tenha certeza que você vai caminhar por esta dificuldade dando glória a Deus. Tenha certeza que você vai caminhar pela aflição dando aleluia. Tenha certeza que você vai caminhar de glória em glória, de fé em fé. Tenha certeza de uma coisa: tempestade para aquele que crê não pode absolutamente nada a não ser nos dar suporte, estrutura, fortaleza. Tenha certeza que a tempestade para aquele que crê nada mais é do que um degrau. Que degrau, pastor Marcelo? O degrau da experiência que Deus está lhe dando, porque do outro lado tem coisas maiores. Quais são as coisas maiores? Voltemos. Quais são as coisas maiores? Depois você leia o versículo 28, 29 e o versículo 30. E você vai entender que quando os discípulos chegaram do outro lado do mar de Galileia, havia uma cidade lá cheia de enfermos. E olha o que a Bíblia diz: e quando aquele barco chegou do outro lado, todos foram curados. Trazendo para nós, contextualizando para nós, somos desafiados em nosso barco a não permitir com que o mundo permaneça em nós. Somos desafiados a não deixar-nos ser vencidos pelos ventos contrários. Somos desafiados a entender que o Deus que nós servimos, Ele sempre será aquilo que nós precisamos na hora certa. Somos desafiados a entender que o mesmo Deus que operou ontem é o mesmo Deus que opera hoje e há de operar amanhã. Somos desafiados a crer no meio da tempestade. Para que isto, pastor Marcelo? Porque do outro lado tem gente só esperando a tua navegação chegar para ser curado. Do outro lado tem gente só esperando o teu barco chegar para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Do outro lado tem gente esperando a tua embarcação chegar para que o alívio da cura, da vida, chegue também sobre a sua história. Este barco aqui que é símbolo da igreja, é a esperança desta sociedade enferma.
Se o teu barco entra água, não cura ninguém. Se o teu barco para no meio da tempestade, no meio da situação e não chega do outro lado, haverão enfermos frustrados lá do outro lado. Jesus conta contigo. Jesus conta que você chegue do outro lado. Tu e tua casa servirão ao nome do Senhor. Através de você toda a tua casa, aleluia, vai ser curada pelo poder de Jesus Cristo, implícito através da tua história. Jesus está te esperando, meu filho, do outro lado, dentro do barco, do lado de cá. Agora a última colocação eu quero fazer aqui. Foi Jesus e não nós. Assim como ali foi Jesus e não eles quem os colocou dentro do barco. Por quê? Pastor Aparecido, a Bíblia diz: ordenou, não pediu. Ordenou que os seus, ele sabia quem era dele, e quem é dele ele pode ordenar. Ordenou que os seus entrassem e fossem para o outro lado do mar de Galileia. Ou seja, ele determinou a entrada e decretou a chegada. E se Deus decreta alguma coisa, pode ter certeza de uma coisa: você vai chegar lá do outro lado. Pode ter certeza de uma coisa: pega na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, se arrancar água e os ventos não te abater, você vai chegar, vai chegar. Se arrancar água e os ventos não te parar, você vai chegar do outro lado. O teu ministério vai chegar, o teu louvor vai acrescentar coisas eternas, vai chegar do outro lado. Ninguém vai te barrar. Ninguém. Só existe uma pessoa que pode impedir o meu barco de chegar do outro lado. Quem é esta pessoa, pastor Marcelo? Eu mesmo. Porque se eu me atino de que tem água estranha dentro do meu barco e arranco ela, se os ventos contrários não têm poder sobre a minha história, ninguém vai me impedir de chegar. Ninguém vai te impedir de chegar. O teu ministério vai chegar, diga glória a Deus. A tua casa vai chegar, diga aleluia. Vai chegar lá do outro lado. O que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior, é muito maior, é muito maior. O que Deus tem preparado para a tua chamada é muito maior. O que Deus tem preparado para a tua história é muito maior. Escute, e eu não estou pregando que não vivo, porque eu tenho 13 anos de crente, tenho 13 anos de batismo com o Espírito Santo, fazem 13 anos que eu sou evangelista na Assembleia e na Convenção de Santa Catarina, e fazem 13 anos que eu prego o Evangelho. Já saí de trás das grades depois de 14 anos pregando o Evangelho. Não tem demônio, feitiçaria, macumbaria, os irmãos de José dentro da igreja que pode parar. Não vai parar, meu filho, não vai parar. Você vai chegar, você vai chegar. Quem determinou a tua entrada foi Ele. Quem decretou a tua chegada também foi Ele. Arranca o que não presta, arranca o que não presta, arranca o que não presta, porque vai chegar do outro lado. Quem acredita, levanta a mão para dar glória ao nome de Jesus Cristo. Você vai chegar. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa. E através desta oração Deus vai injetar ânimo para você arrancar o que não presta. Aleluia, porque o teu barco tem um destino. Eu quero fazer uma oração por aqueles que querem: pastor, eu preciso de algo a mais na tua história, na minha história. Eu preciso de muito mais força para arrancar aquilo que não presta. Deixa eu fazer uma oração por você. Se você quiser, em nome de Jesus, sai do teu lugar, em nome de Jesus. Eu vim aqui com um profeta para a tua história. Vem para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O Deus que te chamou é o Deus que tem coisas grandes para a tua vida, coisas grandes para a tua história. O Deus que te chamou é o Deus que tem muito maiores revelações de Deus para a tua vida. Creia e verás a glória de Deus. Já vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem adorando, vem em nome de Jesus Cristo.
Vem para cima. Vem para cima, para dar espaço. Adonias. Pastor, me permita uma coisa. Me permita os obreiros, os pastores nos ajudarem em oração. Então, meus colegas, companheiros, vamos abençoar este povo. Vamos descer, vamos abençoar Judson, venha comigo. Enquanto nós impomos as mãos sobre a vida, eu tenho certeza que Deus há de delegar ânimo. Enquanto nós impomos as mãos sobre histórias, eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que levanta. Enquanto nós impomos as mãos sobre ministérios, eu tenho certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que tem coisas maiores com a nossa vida. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Vamos orar, vamos orar. A igreja sadia, curada, lavada, comprada no sangue do Cordeiro. Levanta a mão, estenda a mão para cá, levanta a mão e vamos abençoar aqueles que aqui estão. Vai adorando em nome de Jesus. Senhor, ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, porque a tua Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Pai, olha aí as mãos santas dos homens de Deus e das mulheres de Deus sendo impostas. Aonde esta mão tocar, aviva a tua obra. Aonde a tua mão tocar, anima o teu filho. Aonde estas mãos tocarem, levanta, Senhor, levanta homens e mulheres compromissados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde houverem, Senhor, crentes batizados com teu Espírito, começa a renovar, começa a renovar, começa a renovar, começa a renovar. Seja cheio em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Receba, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Adore, 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 adore. Vai adorando, vai adorando, vai adorando e resta. Sempre vou lembrar, oh, glória, da coragem, oh, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Receba força no teu espírito. Receba ânimo na tua igreja no tempo receba de Paulo, força no teu espírito. Receba ânimo na tua chamada. Adora. Que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam a fé de cristãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, viva a tua obra, viva a tua verdadeira obra, lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração.
seja o nome do Senhor. Deus tem interesse em reavivar a sua obra, a sua igreja. Começando essa noite aqui, por mim e por você. Cante comigo, a letra está ali. Eu queria ver a bravura dos santos. Queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam ao céu com a vitória nas mãos. É o exemplo para mim, verdadeira lição. Todos, cante! Oh, bonito, forte. Reaviva, meu Deus. Faz a chama. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo,